Bom dia. Começamos agora mais um programa Saúde Dia a Dia, via satélite para todo o Brasil pela rede Evangelizar. Conosco YouTube, Sky, Net Claro, são 2.170 cidades, são 19 capitais. Eu quero começar agradecendo a audiência. Olha, muito obrigado pela grande audiência de vocês. A pediatria é o tema de hoje. Aliás, o pediatra é um anjo na vida das crianças, né? Ele vai cuidar do seu filho, isso desde o nascimento até a adolescência. E o que é muito importante, cuida das situações de doenças, mas também, e o que é importante, a manutenção dos pequenos pacientes que são saudáveis. E conosco no programa de hoje, a médica pediatra, a doutora Renata Coelho Gomes. Doutora Renata, ela é médica pediatra, formada pela Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda, tem residência em pediatria pelo Hospital Universitário Evangélico, é especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pós-graduada em desenvolvimento infantil. Aliás, o que é muito importante também, ela cuida do transtorno do espectro autista. Nós vamos conversar com ela durante o programa e trazer muita informação. Quais são as doenças mais comuns hoje em dia em criança? Bom dia, doutora Renata. Bom dia, Maricelso. Então, as doenças mais comuns na infância são os quadros de resfriado comum, infecção na garganta, que a gente chama de amidalite, otite, que seria infecção no ouvido, bronquiolite nas crianças mais novas e até mesmo quadros de pneumonia ou infecções como gastroenterite, que afeta o estômago, o intestino, causando vômitos e diarreia. A cólica é comum também em criança? Porque eu ouço muito isso. Ah, tem cólica, bebê, recém-nascido. Sim, a cólica é bastante comum. A gente tem que ressaltar que cólica não é doença. A cólica ela é decorrente do processo de amadurecimento e desenvolvimento do trato gastrointestinal do bebê. Tem diversas causas, então. Na verdade, é mais decorrente do processo de amadurecimento e desenvolvimento mesmo. É comum ali no bebezinho, a gente fala a regra dos 3. A partir da 3ª semana de vida, pelo menos 3 vezes por semana de choro, 3 horas de choro diário. E como é que vai aliviar essa dor? O que a mãe faz? De uma maneira geral, a gente sempre tenta medidas não medicamentosas. Massagem na barriguinha, compressinha morna, eventualmente um banhozinho, esse ofurô hoje em dia ajuda muito a aliviar. Quando necessário, a gente inicia os probióticos, que atuam na prevenção da cólica, e tem medicamentos mais naturais, baseados em ervas, e a gente deixa o medicamento propriamente dito como última alternativa para alívio. A bolsa térmica, ela ajuda? Ajuda bastante. Hoje em dia tem bolsinha de semente que aquece ali no micro-ondas. Bolsa de semente? De semente, aquece por 15 a 30 segundos no micro-ondas e aí coloca na barriguinha do bebê. E, bom, fez tudo isso e não ajudou, ou não adiantou. Quando que ela é preocupante? Tem que preocupar quando a gente vê que essa criança está tendo algum tipo de prejuízo no desenvolvimento. Então, a criança, por exemplo, que não consegue mamar adequadamente, não tem o ganho de peso adequado, está impactando na qualidade do sono dessa criança. Esse é o momento ideal para procurar ajuda realmente do pediatra para investigar se eventualmente tem alguma alergia alimentar por trás, algum outro processo patológico que possa justificar esse desconforto. Nós vamos agora às ruas da cidade, o povo pergunta. Vamos lá. O que geralmente causa febre nas crianças? A febre é uma defesa do organismo. Então, é o organismo respondendo a uma tentativa de invasão de um micro-organismo, geralmente vírus ou bactéria. A febre, ela é preocupante também, tem que tomar cuidado. Na verdade, não necessariamente, porque é uma resposta do organismo da criança. É a criança tentando reagir a esse processo de invasão, seja de um vírus ou de uma bactéria. Então, o que geralmente a gente sempre orienta? Que essa mãe observe como está o estado geral dessa criança. Está ativa ou está prostrada, está moada, caída, está aceitando bem os líquidos, está respirando normalmente? Se tiver tudo ok, é possível aguardar 2, 3 dias para ver se surgirão novos sintomas associados para facilitar esse processo diagnóstico. Boa dica. E autismo hoje, muita gente fala sobre isso. Antigamente não se falava tanto. Quais são as causas do autismo? Na verdade, o autismo ele tem um fundo genético associado a fatores ambientais. Então, não é atribuído a uma causa específica, né? Hoje em dia tem atribuído o uso de algumas medicações, né? Exposição a alguns tipos de tóxico, mudança de hábito alimentar, mas tem que ter uma predisposição genética para ter o quadro de autismo. Dizem que a idade avançada dos pais, quando eles têm o filho com uma idade já avançada, é preocupante. Esse é um ponto super importante, porque na maioria das alterações genéticas, a gente sempre atribui isso à idade materna avançada. No caso especificamente do autismo, essa relação ela é maior com a idade paterna. Então, a idade paterna avançada entra como um fator de risco aumentado para o desenvolvimento do autismo. Cuidado dos pais aí. São vários graus? Na verdade, é dividido em níveis de suporte.
Então, a criança que precisa de muita assistência, ela é classificada como nível 3. Aquela criança que precisa de um menor nível de suporte é classificada como nível 1. E eu pego os objetos, parece que ele pega um brinquedo e fica naquilo, né? Isso, esse é um dos critérios que a gente avalia, porque geralmente eles têm um hiperfoco que chama, por exemplo, gosta muito de dinossauro, gosta muito de carrinho e uma certa rigidez, né? Eles não têm essa flexibilidade para aceitar outros tipos de brinquedos. E muita gente confunde com o toque também, porque fica com aquele comportamento da repetição, repete muito, né? Isso também é um dos critérios diagnósticos, né? Essa questão da repetição, do comportamento repetitivo. Então, eles gostam muito, às vezes, de ter uma rotina bem padronizada, o famoso enfileirar ali os carrinhos, ou às vezes empilhar os objetos sem uma função específica para isso. Chora muito ou não? Não tem ligação? Tem relação direta. Uma das coisas que a gente observa muito é que é um bebê que costuma ser extremamente irritado, um bebê que chora sem causa aparente. Ou até mesmo o extremo também acontece. O bebê que é muito calmo, o bebê acorda no berço e não chora, aceita ficar ali tranquilo sem ter a presença dos pais. Vamos às ruas da cidade agora, a TV Evangelizar, o povo pergunta. Vamos lá. Quando o choro das crianças é um sinal de alerta? Então, a gente tem que lembrar, principalmente nos bebês, que o choro é a única forma que o bebê tem de se comunicar. Então, nem sempre o choro, de fato, vai representar um sinal de alerta. Mas quando que a gente deve se preocupar? Quando esse choro vem associado à recusa de mamadas, quando a criança tem dificuldade para respirar, quando há a presença da febre que esteja persistindo por mais do que 2 a 3 dias ali associado. Ou dificuldade do contato visual também, né? Às vezes não olha nos olhos, né? Aí já voltando à questão do autismo, né? A criança autista, ela tem a dificuldade de fixar o olhar. Então, às vezes, eles até fixam um pouco, mas eles não conseguem sustentar por muito tempo essa fixação de olhar. E ocorre mais em homens? Sim, é mais frequente em homens. Até tem alguns estudos em andamento, porque existe uma certa dúvida. É de fato realmente mais frequente no homem ou, de repente, as meninas e mulheres estão sendo subdiagnosticadas? Porque as mulheres, elas fazem um mecanismo de mascaramento, que a gente chama, que é uma camuflagem. E isso fica mais difícil chegar a uma elucidação diagnóstica, porque elas conseguem fazer uma imitação do comportamento das pessoas típicas com mais facilidade do que os homens. E com isso elas camuflam alguns sinais e sintomas. É aquela história, né? Cada autista é diferente. Exatamente. Agora, eu gosto muito do seu jeito de ser e tenho a impressão que com o paciente é a mesma coisa. A senhora dá muita tranquilidade, né? É o tal do atendimento humanitário, né? Sim. O que é esse atendimento humanitário? Na verdade, é você estar disposta a ouvir e acolher aquilo que esse paciente quer dizer, né? Eu digo assim, na verdade, todo médico deve proporcionar um atendimento humanizado, que é justamente esse acolhimento feito com a família e individualizar cada um. Não só o autista em si, mas toda e qualquer criança. Eu sempre digo para as mães, o seu filho é único e ele tem uma relevância enorme para mim, é o seu bem mais precioso. Claro. Então, acho que isso faz parte dessa assistência humanizada. Desde a chegada no consultório, no hospital, até a volta para casa, né? Sim, e até realmente esse acompanhamento pós, né? Hoje em dia o famoso WhatsApp, dessa assistência que a gente direciona, orienta as mães. Né? A senhora falou também sobre a amidalite, né, no começo do programa. A infecção na garganta, é isso? Isso, exato. E as amígdalas incham? Quando tem uma vigência de infecção, sim, elas aumentam de tamanho, ficam mais vermelhas, formam placas de pus, justamente pelo processo da infecção bacteriana que está ali vigente. E a criança pode rejeitar a comida e não é... Pode, porque dá um desconforto absurdo, né? Fica difícil até para engolir, às vezes, a própria saliva. Então, é muito comum também que a criança babe com mais facilidade, porque fica difícil esse processo de deglutição. O gargarejo ajuda? Ajuda. O gargarejo com água morna, até mesmo com o próprio vinagre, pode ajudar a diminuir um pouco desse desconforto. A asma pode levar, digamos, a problemas no coração? Depende. Se a criança já tiver algum tipo de predisposição a alguma doença cardíaca, sim. Mas nem sempre, né? Nem sempre. Nem sempre. Nem a sempre. asma, por que ela ocorre? Por que ela acontece? Ela é um mecanismo inflamatório também associado a fatores genéticos. Então, a criança ela tem quadros de tosse de repetição, desconforto respiratório, chio no peito. A coqueluche é uma doença contagiosa? Sim, é uma doença altamente contagiosa, faz aquela famosa tosse em guincho, né? Que a criança tosse, que a gente chama do guincho ali. Não deve levar para a escola, por exemplo? Não, deve ficar afastada. E hoje em dia a gente tem vacina, né, para evitar. Então, daí a importância de manter o calendário vacinal da criança atualizado. Que na época a coqueluche não se falava mais, né? Parece que depois, agora, as vacinas estão ajudando. Sim, a né? gente teve um grande problema também na pandemia, que diminuiu muito a adesão às vacinas e, com isso, doenças que a gente já não via com tanta frequência começaram a ocorrer novamente em função dessa baixa adesão
as vacinas. Eu estou fazendo um jogo assim com muitas perguntas sobre vários temas, porque é importante para pai, para mãe, para tio, para avó, enfim, quem está cuidando da criança, né? Por exemplo, rubéola tem cura? Não, na verdade a rubéola ela é feita com tratamento com sintomáticos, né? É uma doença viral. Então não existe, por exemplo, um antibiótico que geralmente combate as doenças bacterianas para combater especificamente a rubéola. Mais uma vez, o melhor caminho é prevenção, através da vacina. Vacina é importante. Com qual idade uma criança deve ir ao oftalmologista? Eu geralmente recomendo entre 6 meses e 1 ano a primeira avaliação. 6 meses a a 1 ano? A partir de 6 meses a 1 ano eu já recomendo que faça a primeira avaliação. O que é a bronquiolite? A bronquiolite ela é causada geralmente pelo vírus sincicial respiratório, causa um processo de inflamação lá no bronquíolo, no pulmão da criança. O que o bebezinho geralmente tem? Um quadro de tosse e de chio no peito. Ela afeta os bebês de 6 meses até os 2 anos de idade. E é grave? Pode ser grave? Pode ser grave. Não são todos os bebês que desenvolvem a forma grave, mas os bebês que, por exemplo, recusam as mamadas, que têm um esforço respiratório muito intenso, que precisam de oxigênio suplementar, esses bebês geralmente ficam mais graves e precisam de internação hospitalar. E a prevenção para isso? Pode prevenir? Pode. Nas crianças que têm comorbidades, então crianças que são cardiopatas, prematuros extremos, é feito um anticorpo monoclonal, que é o palivizumab, que ajuda na prevenção. Nas demais crianças, o melhor caminho de prevenção é medidas de higiene de mãos, distanciamento social. Então, se está doente, realmente colocar máscara, até mesmo evitar visitar um recém-nascido, que eu sempre oriento para os meus pacientes. Recém-nascido não tem que receber visita, porque às vezes um resfriado simples para um adulto, para um recém-nascido pode desenvolver uma bronquiolite grave. É verdade. Infecção do ouvido, você quer saber sobre isso? Sarampo, você quer saber sobre isso? Nós voltamos já com a doutora Renata explicando para a gente todos esses problemas ligados à área da pediatria. Até já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. O tema de hoje do Saúde Dia a Dia é pediatria, doutora Renata Coelho Gomes. E o tema agora será o câncer, né? Câncer tem a ver com fator genético, doutora? Sim, tem uma relação direta, né? Aumenta muito o risco quando tem histórias na família. Mas tem câncer na infância que não tem correlação com a genética familiar. O teste do pezinho ajuda a identificar um câncer? Ou... Câncer em si, não. Não? Não. E para que serve? O teste do pezinho é um teste de triagem neonatal. Então, ele é super importante para detectar doenças como hipotiroidismo, fenilcetonúria, doença falciforme, mas o câncer especificamente não. Não. E os primeiros sinais de câncer, como é que a pessoa vai identificar? Depende muito do tipo de câncer, mas de uma maneira geral, a criança que fica mais pálida, mais apática, emagrecimento sem causa aparente, alguns atrasos de desenvolvimento, agora está muito em alta a questão do retinoblastoma. Então, tirou foto do olhinho da criança, viu que não está ficando com aquele avermelhado, né? Está com aquele reflexo mais esbranquiçado, ou a criança mais estrábica de um olhinho, são crianças que precisam passar por avaliação com oftalmologista. Bebê pode ter alergia ao leite? Pode. Aliás, a gente até brinca que hoje no meio médico, né, entre as mães médicas, exclusivamente as pediatras, está cada vez mais comum a alergia à proteína do leite de vaca. Então a gente sempre também gosta de reforçar, porque é muito comum em consultório a confusão com intolerância à lactose. Falar, meu filho tem intolerância à lactose. Não, lactose é um açúcar do leite, que é comum geralmente a partir dos 2 anos de idade. Na primeira infância, ali nos primeiros 6 meses, principalmente aquele bebê que tem sangramento nas fezes, tem choro, tem vômito, dificuldade de ganho de peso, constipação intestinal, esse bebê pode ser um candidato até alergia à proteína do leite de vaca. Aí é leite materno? É, leite materno. Aí essa mãe tem que fazer uma dieta de restrição. Tem que tirar todo e qualquer alimento que tenha a proteína do leite. E ele pode rejeitar o próprio leite materno? Pode acontecer quando tem esses quadros de alergia, porque o bebê tem desconforto, então aí, eventualmente ele não quer mamar porque ele associa esse desconforto. E nas crianças também com doença do refluxo, pelo desconforto, também podem fazer essa recusa com mais facilidade. Que é o problema. E leite de cabra, ajuda? Não. Não tem nada a ver? Não, de jeito nenhum. Leite de vaca, leite de cabra, nada. Até a gente fala que é muito comum os avós, bisavós sugerirem, não, então tira do peito e dá o leite de cabra, porque lá na nossa infância a mãe fazia isso, e então aí forte. Não, de forma alguma. Realmente o melhor leite para o bebê
é o leite materno. Nós falamos de mães e ela falou especialmente pediatras, né? A senhora é mãe também. Sim, tenho 2 filhos. Que idade? A Giovana, que está com 3 anos, e o Gabriel, de 1 ano. Que legal, muito bom. E a senhora tem tratado das crianças? Sim. Sempre atenta. O sarampo é contagioso também ou é uma doença contagiosa? Também é contagioso. Também por ser uma doença viral, não vai ter um tratamento específico, né? Um antibiótico que combate bactéria. Não. O tratamento é baseado nos sintomas. E melhor prevenção, vacina. E a vacina é melhor. São 2 doses? Na verdade, depende da faixa etária, mas de uma maneira geral são 3 doses, né? 3 doses. É uma situação mais grave, daí se agravando, aí é a 3ª dose, né? Não necessariamente de agravamento, é do que está realmente dentro do calendário vacinal mesmo, ali com 12 meses, 15 meses e com 4 anos. Tem efeito colateral, o sarampo? A vacina em si? A vacina? Ou a doença? A vacina é raríssimo. Pode dar um pouquinho de dor no local da aplicação, um pouco de febre, principalmente nas primeiras 72 horas, mas nada mais grave assim. Eu lembro que em 2017, 17, foram 110 mortes por sarampo, né? E aí acabou sendo erradicada e tal, e agora voltou. Né? É preocupante, né? Voltou porque, novamente, a questão da adesão às vacinas diminuiu muito. Então, reforço esse convite para as mães que levem sua criança ao pediatra, que levem ao posto de saúde para colocar as vacinas das crianças em dia, porque o melhor caminho para prevenir é vacinando mesmo. E tem fase de incubação? Via de regra, ali 7 dias mais ou menos é o período de incubação. Nós estamos hoje com o tema pediatria e conversando com a doutora Renata sobre esse tema e trazendo muitas informações. Mas é importante também ouvir o povo nas ruas da cidade e o povo pergunta. Vamos lá. Como deve ser o sono das crianças? Essa é uma pergunta super importante porque o sono ele tem um impacto direto no desenvolvimento infantil. Então, durante o sono é produzido o hormônio melatonina, que é o hormônio que produz o crescimento da criança. Então, a criança ela deve ter um sono tranquilo, um ambiente escuro, uma coisa que é muito comum em consultório quando eu falo para as mães dos bebês. O quarto tem que ficar completamente apagado, sem luz alguma. Mas como é que eu vou enxergar o bebê? Numa situação emergencial, precisou trocar uma fralda de madrugada, deixa uma luz vermelha. Mas a gente fala que a quantidade de horas de sono ela é sempre proporcional à faixa etária. Então, nos primeiros meses de vida, o bebê dorme praticamente o dia todo. Em média, ali 17 horas de sono por dia. Já ali por volta de 3 a 5 anos, a criança costuma ter umas 10 a 12 horas de sono, mais ou menos. A senhora vai falando e eu vou lembrando de alguns detalhes. Por exemplo, sarampo, nós falamos de sarampo agora há pouco e a senhora falou sobre a vacina. Agora, quem tem alergia ao ovo, por exemplo, e não pode tomar vacina, como é que faz? Na verdade, não são todas as vacinas que têm essa contraindicação. Principalmente ali seria a vacina da febre amarela e vacina da gripe. E hoje os estudos já estão mostrando que são os quadros de reação grave, crianças que fazem, por exemplo, reação anafilática. E mesmo assim, de uma maneira geral, a sugestão é que faça essa vacina sob supervisão médica. Então, no ambiente hospitalar, porque se eventualmente fizer alguma reação mais grave, tem todo o recurso disponível para reverter esse quadro alérgico. A minha mãe falava muito em catapora, aliás, minha avó falava também. Existe isso, catapora ainda? Existe, mas mais uma vez, né, nós temos vacina para prevenir a catapora e esse é o melhor caminho de prevenção. Mesmo tomando a vacina, a gente vê que algumas crianças acabam desenvolvendo, porém de uma forma muito mais branda, são quadros muito mais leves, né, com bem menos lesões na pele. É a mesma da varicela, a mesma coisa? Isso, na verdade a catapora é o nome popular da varicela. E transmite o quê? Espirro, saliva? Gotículas. Gotículas, gotas, né? Isso. E tem período de incubação também? Em média 7 dias também. 7 dias também. Sintoma, qual é o principal sintoma? Geralmente a criança começa com lesões crânio-caudais, que a gente chama, da cabeça aos pés. E essas lesões, elas são polimórficas. Não deve coçar. Coça bastante. As lesões, geralmente, umas têm conchinha, mas outras a têm pessoa bolinha. não deve coçar. Não, a pessoa não deve coçar, mas as lesões coçam muito. Não deve coçar por quê? Porque as unhas têm bactéria ali embaixo. É verdade. Então, o fato de coçar aumenta o risco de desenvolver infecção bacteriana. E é comum ter febre também associado. Por que aparece a cachumba? A cachumba, na verdade, é um processo de inflamação ali nas glândulas parótidas. Também tem vacina para evitar. Então, geralmente, a criança faz um quadro de febre, inchaço aqui na região submandibular. É grave isso? Geralmente não. Em crianças que têm um bom sistema de defesa, geralmente faz esse quadro ali da febre, desse inchaço e já tem uma melhora.
Em meninos, principalmente às vezes que estão com a imunidade um pouco mais fragilizada, essa infecção pode descer ali para os testículos e dar um quadro um pouco mais arrastado, um pouco mais chato de lidar. Para os meninos é terrível isso, né? A gente tem que ter uma atenção um pouco maior, vamos dizer assim. E a vacina é 2 doses também? São 3 também. 3 também? 3 doses. 3 doses. Uma pessoa adulta pode pegar cachumba? Pode. Pode. E se estiver grávida, ela pode tomar vacina ou não? Na verdade, a gente geralmente recomenda fazer antes do processo de gestação. Quando a mãe está fazendo todo esse planejamento, quero engravidar, passar pelo obstetra e fazer todo o processo de vacinação. O uso do celular, o uso de computador, a senhora que é pediatra, qual é a recomendação para os pais? O mínimo possível. Eu sempre, em consulta, sugiro tentar deixar a tela zero, até pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Até os 2 anos, a recomendação é que não tenha acesso às telas. Após 2 anos, realmente, o uso racional, porque eu digo assim, criança tem que ser criança, tem que correr ao ar livre, tem que ter interação com outras crianças. A tela perde muito disso, né? Tem estudos que comprovam que a tela atrasa a fala, atrasa o desenvolvimento motor, então, é uma série de prejuízos que realmente a gente vem vendo acontecer na prática decorrente do uso de telas. Gripe, resfriado, dura muito? Pode durar muito? De uma maneira geral, de 5 a 7 dias. 5 a 7 dias. E aí é lavagem nasal, às vezes fazer uma inalação só com soro fisiológico, bastante líquido. Muitas vezes não precisa de um remédio propriamente dito. Você que está em casa, gostou do programa de hoje? Pediatria? Nossa, quanta informação, né? Eu adorei, gostei mesmo. Obrigado pela grande audiência de vocês, obrigado de coração. Doutora Renata, parabéns aí pelo seu trabalho e obrigado pela participação. Obrigada, eu que agradeço.